Ouvintes da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, e ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade de Maceió, Alagoas. As nossas saudações em Jesus. Estamos iniciando mais uma apresentação do programa Gotas de Luz, um momento de reflexão sobre os ensinamentos espíritas. No programa de hoje, iremos focalizar mais uma vez a transição planetária, momento de grandes transformações que ocorrem no planeta, envolvendo os aspectos material, social, moral e espiritual. Segundo informações do Espírito Bezerra de Menezes, em Amanhecer de uma Nova Era, autoria do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, a população terrestre alcança a passos largos o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora as grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência, na sua multiplicidade de áreas, nestes dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Por isso, a herança que se transfere para as gerações novas que ora habitam o planeta diz mais respeito à ignorância, ao prazer dos sentidos, à conquista de espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem. Tem ocupado lugar o materialismo e o utilitarismo, contexto em que muitos se comprazem, distantes da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal, ante a dificuldade da real vivência do amor, conforme ensinado e vivido por Jesus. A propósito deste assunto, em nosso programa anterior, focalizamos as informações de Geraldo Lemos Neto de Belo Horizonte sobre as profecias de Jesus para o momento atual que estamos vivendo, com base nas advertências do capítulo 6 da segunda parte do livro Há 2000 anos, a autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No programa de hoje, o palestrante de Belo Horizonte se reporta ao tempo de Kardec, quando este recebia dos espíritos superiores todas as informações pertinentes à codificação do espiritismo e também sobre o desenrolar de acontecimentos que envolveriam a humanidade terrestre neste período de transição planetária. O assunto já vem sendo previsto desde o Velho Testamento. Um dos profetas de Judá, o profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, que foi repetido no Atos dos Apóstolos. Todos nós nos lembramos, pela informação de Emmanuel através de Chico, que o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, não é? O evangelista. E ele, então, Lucas, faz referência a este mesmo trecho das previsões de Joel no Velho Testamento, repetindo-o, portanto, no Novo Testamento, no qual ele diz o seguinte: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Está muito clara, então, a ligação intrínseca, a ligação absoluta entre final dos tempos e mediunidade. Uma vez que ela foi prevista desde o Velho Testamento, desde a antiguidade judaica até os primeiros cristãos, na época do Cristo, repetida no Atos dos Apóstolos do Novo Testamento,
prevendo exatamente isso, que no final dos tempos do mundo de expiações e de provas, porque muita gente confunde final dos tempos com final do mundo. Não existe o final do mundo, existe final de uma época, final de um tempo. E esse tempo que estava previsto, que teria um final, é o tempo do mundo de expiações e de provas. Final este que seria vivenciado no que nós chamamos transição planetária para um outro tempo, para o início de uma nova era, para o começo da era de regeneração. E aí nós temos que buscar o nosso digníssimo mestre professor Rivail, lá no livro A Gênese, capítulo 18, ele vai dedicar, aliás, na Gênese, 2 capítulos sobre transição planetária. Um deles é o capítulo 18, chamado Sinal dos Tempos. E é muito interessante que, a par das suas próprias observações, nós vamos ver que Allan Kardec destaca 2 comunicações espirituais. 2 espíritos que ele considera de alta envergadura e, portanto, escolhe a comunicação desses espíritos para nos falar sobre a transição planetária. O primeiro deles é a mensagem constante no item 8 do capítulo 18 de A Gênese, que é a comunicação do espírito de Arago, eminente francês, astrônomo, estudioso, que desencarnou em França e vai se comunicar no século XIX com Allan Kardec, dizendo o seguinte: num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são neles solidárias, e nenhum só há dos efeitos que designais, pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Notem bem, Arago está falando para Allan Kardec uma das leis básicas da física contemporânea, até mesmo em relação à física de Einstein, não é? A física quântica, porque está mostrando que todos os corpos do sistema solar, não só os celestes, mas também os que constituem os corpos dos seres, influem uns com os outros e no sistema como tal. E em seguida, Arago vai falando o seguinte: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois tudo se encadeia. Mostrando aí, na palavra de Arago, Allan Kardec, que as revoluções sociais, essa surda agitação que está presente nos momentos de transição por que passam as sociedades terrestres, estão também a sua periodicidade e funcionam em sintonia com as revoluções físicas do planeta, porque tudo, segundo ele, se encadeia. Não existe nada deslocado sem um propósito, tudo tem a sua razão de ser. E ele prossegue: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Aqui ele está dizendo o seguinte: o período de transição e a elevação dos mundos na escala evolutiva dos planetas habitáveis é uma ordem da ordem divina. Os seres não podem nada opor
a essa transformação, porque ela vem de Deus. E vindo de Deus, ela se fará, queiramos ou não queiramos. A elevação da terra para mundo de regeneração, portanto, está dentro da lei divina, da vontade de Deus, e ela se dará fatalmente. Queiramos ou não segui-la. Em seguida, no item número 9, Allan Kardec vai colocar uma segunda comunicação, que eu acho mais interessante ainda. Esta comunicação é de um inglês chamado Dr. Barry, e há uma curiosidade sobre ele, que é o seguinte: ele era médico e atendia as tropas inglesas nas guerras napoleônicas. E desencarnou justamente na própria guerra napoleônica, cuidando dos enfermos, dos feridos de guerra, dos feridos ingleses. E ele veio a desencarnar. E só depois que ele desencarnou é que se achou, na hora que foram preparar o corpo de Dr. Barry, descobriram que ele era mulher. Era uma mulher travestida de homem, porque naquela ocasião a mulher não estudava, não podia exercer atividades profissionais no campo da medicina, não é? E essa extraordinária mulher se traveste de homem, passa a vida inteira como médico, desencarna na guerra e depois vai se comunicar com Allan Kardec, né? E Allan Kardec julga a mensagem dela muito esclarecedora e a coloca lá no capítulo 18, Sinais dos Tempos, item 9 do livro A Gênese. E Dr. Barry, ou doutora Barry, vai dizer o seguinte: sim, a humanidade se transforma e cada transformação se assinala por uma crise que se torna muitas vezes penosa, dolorosa e arrebata consigo as gerações e as instituições, mas que é sempre seguida de uma fase de progresso material e moral. Isso é o retrato do que nós estamos vivendo, não é, gente? O mundo de hoje na Terra é exatamente esse retrato, essa crise, não é? Esse sentimento penoso, doloroso, o embate das ideias, a dificuldade e justamente o novo vencendo o velho no sentido das instituições com muita dificuldade. E esses embates, ele já nos assevera que depois da grande transformação entraremos num período de grande avanço. E assim, prezados amigos, nós estamos chegando ao final desta apresentação do nosso programa Gotas de Luz, em que focalizamos mais uma vez o tema transição planetária, com a participação do Geraldo Lemos Neto e também de uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, trazendo informações dos espíritos Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda. Nós iremos dar continuidade a este assunto no próximo programa desta série. Agradecemos a sua atenção e ave Cristo em nossos corações.